Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma semana se passando, né? O tempo tá voando, já é dezembro e a gente aqui nessa loucura. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como eu passei em medicina estudando apenas 7 meses. Não foi fórmula mágica, não foi sorte, foi trabalho duro e vou começar lá do começo, tá? Eu sempre estudei em escola pública. Desde o início da minha vida, eu nunca pisei numa escola particular para estudar. Então, eu tinha uma defasagem educacional muito grande. Então, eu pensava, eu nunca vou fazer medicina. Como que eu vou fazer? Tipo, por mais que fosse meu maior sonho desde criança, eu pensava, como eu vou fazer? Não vai ter como chegar nesse objetivo, porque é para quem pode, é para quem tem dinheiro, é o que eu ouvia também das pessoas, né? É pra quem tem dinheiro, é pra quem pode pagar. E a federal é pra quem pode passar, né? Então, eu sempre achei que eu nunca fosse fazer. Até o dia que eu passei, eu achava que eu nunca ia fazer. Então foi isso. Quando chegou no meu ensino, e eu achava que a faculdade federal também era assim, só pra quem podia pagar, só pra quem podia pagar cursinho, podia ter estudava em escola particular, e vinha de uma boa base educacional e podia entrar então numa faculdade federal. Quando eu terminei meu ensino médio, assim, meu sonho era fazer medicina. Tipo, era a coisa que me movia, mas só que eu não acreditava nele. Era um sonho morto, sabe? Tipo, era uma coisa que eu não comentava com as pessoas porque eu tinha vergonha de falar assim, não, quero fazer medicina. E aí as pessoas rirem na minha cara, tipo, olha a sua situação, você nunca vai fazer medicina. Na minha cabeça era isso que ia acontecer. Quando eu saí do ensino médio, eu passei para fazer enfermagem na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Então aquilo pra mim foi um baque. Tipo, como assim eu passei? Como eu vou fazer uma universidade federal? E aí eu fiquei super entusiasmada. Nossa, pra mim tava assim, quebrando barreira já, porque eu era a primeira da minha família a fazer federal e era todo mundo muito feliz e aí eu fui e fiz. Era enfermagem. E eu fiz um ano. Eu adorava o curso. Só que não era o que eu queria fazer, não era medicina. Então me causava muita insatisfação pessoal. Eu não conseguia lidar com aquilo que eu dizia que era uma barreira vítrea, sabe? Porque eu via as pessoas fazendo medicina e eu não podia fazer. Então aquilo me doía muito. Então eu decidi falar, não vou fazer mais. Eu fiz um ano completo, fiz amigos que levo até hoje, que amo muito, mas eu fiz um ano completo e falei, não vou fazer mais. Então eu decidi buscar outra universidade que tivesse um curso que eu gostaria de fazer, porque eu não queria fazer na área da saúde humana, porque eu tinha medo de ter esse mesmo sentimento de, como eu posso dizer, ter esse sentimento de poder, de ficar vendo e não poder fazer, sabe? Eu tinha esse medo ainda em mim. Então, eu coloquei no SISU para fazer nutrição e medicina veterinária. Eu coloquei nutrição só porque era certeza que eu passava e veterinária, que era o que eu queria fazer naquele momento, que eu achava que era o que eu queria fazer. Só que quando aí deu um tempo, eu passei para nutrição, vim para Pelotas, a contragosto de todo mundo. Eu vim para Pelotas com a cara e com a coragem, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha onde ficar, eu não tinha estrutura nenhuma, só tava eu, o Vitor, e eu digo que nossos sonhos na bolsa, porque de resto a gente não tinha nada. Então a gente veio para Pelotas e chegando aqui se abriu um mundo novo na nossa frente.
A cidade é basicamente movida pela universidade que a gente tem, que é a UFPEL. E eu fiz 3 meses de veterinária. Foi o que deu. Eu passei num estágio, eu sou vegana, e naquela época eu era vegetariana. Então, assim, eu sempre fui defensora dos animais, eu sempre fui contra a crueldade animal. E claro que a veterinária é uma área linda, mas só que tem uma área da veterinária, que é a agropecuária, que mexe muito comigo, porque você está lidando com animais para consumo. E eu não concordo. Então, eu sei que vai acontecer, independente de eu concordar ou não, mas eu não queria participar daquilo. E isso mexia muito comigo, sabe? Então, naquela época eu falei, tô fora. Eu vou sair do estágio no mesmo dia que eu entrei. E aí eu falei, tá, não dá pra fazer veterinária. Ferrou. E aí eu olhei pro Vitor, fiquei um dia assim pensando. E eu falei, quer saber? Eu vou tentar medicina. Eu vou fazer medicina. Porque eu nunca tinha dito isso. Eu vou fazer medicina. E então eu falei. Então agora não tinha volta, sabe? Eu ia até o fim pra conseguir alcançar esse objetivo. E aí eu fui em alguns cursinhos aqui de Pelotas e levei a minha nota do Enem do ano anterior e pedi bolsa, porque eu não tinha condição de pagar o cursinho. E pedi bolsa de monitoria, que aqui tem... Aqui não, em vários lugares do Brasil tem monitores, né, que são alunos que não pagam mensalidade, mas eles fazem alguns trabalhos no dentro do cursinho, como apagam a lousa, fecham a chamada, buscam papel, coisas simples assim, pelo menos no que eu fiz era assim. E aí eu levei o meu currículo nesses cursinhos e eu fui aceita em todos. Só que aí eu escolhi o melhor de todos, assim, sem dúvidas, foi uma escolha muito certeira, mas quando eu entrei no ambiente, eu já sabia o que eu queria fazer ali, sabe? Foi muito sábia a minha escolha. Eu não vou divulgar porque eu não sei se pode, mas depois se puder eu coloco na descrição. Então começava ali a minha primeira tentativa para entrar em medicina, porque eu me sentia burra e não me sentia capaz de entrar em medicina, de estudar, de aprender tudo que tinha que aprender. E eu sempre pontuava isso na minha cabeça, que eu não sou capaz, que eu não sou capaz, que eu não sou capaz. E ali no cursinho era matéria todos os dias. E começou o cursinho em fevereiro, se eu não me engano. E aí foi indo, nas férias continuei estudando. E aí quando foi em setembro, eu tive um problema familiar. Esse barulho é meu coelho, gente, tá aqui fazendo alarde. Eu tive um problema familiar que mexeu muito comigo, assim, me deixou num estado bem mal, assim, e eu não consegui mais ir pro cursinho, eu não conseguia mais estudar. Então deu 7 meses de cursinho e aí eu não conseguia mais. Então eu fiquei o restante dos meses em casa, fiquei foi uma época bem ruim da minha vida, assim. E aí eu fui fazer a prova do Enem. E quando eu fiz, eu sabia que eu não ia passar. Mas eu queria tirar uma nota boa, pelo menos pra conseguir monitoria. Eu fiz o Enem. Muito nervosismo, muito mesmo. Tive que tomar remédios de controle de ansiedade. Mas consegui fazer. Quando eu saí, parecia que tinha tirado um peso das minhas costas, assim. Porque eu tava livre daquilo naquele momento, né? Cheguei em casa, fiz gabarito, tinha acertado uma quantidade boa de acertos, faltava ver a redação. E aí tá, e aí esquece Enem. A gente tava voltando pra São Paulo, saiu a nota do Enem.
uma nota X, eu não vou divulgar. Que foi baixa a minha nota. Foi aquele ano que o Enem tava bugado as notas, então eu fiquei meio desesperada, assim, falei, meu Deus, foi muito baixa a minha nota. Foi um caos, assim, falei, tá, mas eu não ia passar de qualquer jeito, então deu Buda aqui e eu fiquei na boa. E aí voltei pra São Paulo, fiquei um tempinho lá, voltei pra Pelotas, saí, coloquei pra medicina, óbvio. Não coloquei segunda opção, nem coloquei segunda opção, porque eu sabia que eu não ia cursar nada se não fosse medicina. Então, eu poderia cursar qualquer curso da UFPEL, menos medicina. Era isso que mais me irritava, porque eu poderia fazer qualquer coisa, menos o que eu queria, sabe? Aí voltou as aulas no cursinho, eles me aceitaram. Eu já tava na primeira semana de aula do cursinho, saiu a terceira chamada da medicina, e então meu nome tava lá. Eu tava sozinha em casa. Eu sabia que ia sair a terceira chamada, então eu faltei na aula. Porque eu queria estar sozinha, porque eu tinha medo, muito medo de não estar meu nome, sabe? E aí eu tava em casa sozinha, deitada, atualizando a página, assim, como louca. E eu atualizei e saiu. E tava lá meu nome. Ana Bernasconi, medicina, convocado. Gente, foi uma das coisas mais inexplicáveis da minha vida. Foi um dos melhores sentimentos que eu já senti. Não tem explicação. Não tem como definir pra vocês o que eu senti naquele momento. Só, assim, muita gratidão. Eu sentia gratidão por tudo, por cada caminho que eu tinha traçado. Porque por mais que fosse tortuoso, eu tinha chegado ali, sabe? Por capacidade minha, por luta que eu tinha travado. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe. Minha mãe tava no trabalho. E aí eu liguei pra ela e falei, mãe, passei. E aí ela começou a falar assim, ai filha, que bom. E eu, nossa, como minha mãe tá fria. E eu me toquei que ela tava no trabalho, né? Eu falei, tá bem, mãe, à noite eu te ligo. Só que enquanto eu falava isso, meu pai chegou onde ela trabalhava. E ela não aguentou, ela começou a chorar muito. E abraçar meu pai e chorar, e eu chorar, e tudo por telefone. E foi, assim, um dos melhores momentos da minha vida. Acho que top 1 momento da minha vida, que eu fui mais feliz. Aí eu liguei pra minha prima, e aí ela tava gritando já, sua mãe já me ligou! Foi muito bom. E aí meu avôzinho tava dançando porque eu tinha passado, falando que ia ter uma doutora na família. Então, é sobre isso, sabe? É por mim, claro, porque é meu sonho, porque é minha vida, mas é também por todos eles, sabe? Por cada pessoa que tá comigo nessa jornada, que me acompanha, que sabe que não é fácil, mas que de alguma forma colabora, e eu pretendo trazer isso de volta um dia, sabe? E para aqueles que estão tentando medicina, não desistam no primeiro erro, não desistam no primeiro degrau, porque olha quantas voltas eu dei até chegar no meu sonho, sabe? Vale a pena, é muito satisfatório e é só o primeiro desafio de muitos que vem pela frente, porque medicina não é fácil. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse relato, ficou um pouco longo, mas espero que gostem. E qualquer dúvida que tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Ajuda para Enem, ajuda para as provas, dúvida de SISU, ProUni, FIES, qualquer coisa, pode me chamar que eu posso tentar ajudar, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau!